Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Academia Cultura, no curso de pós-graduação em Educação Musical Inclusiva para o século XXI. Traremos reflexões super importantes dentro da temática inclusiva na educação, e em específico, na educação musical nas salas de aula. Ao final, teremos uma agradável entrevista. Então, fique com a gente e assista esse podcast até o final. Music for Girls. Esse podcast é composto por 4 educadores musicais, entre pianistas e regentes, e farei uma autodescrição das fotos deste podcast. Eu sou Elizabeth Sadler, Rio de Janeiro, branca, cabelo curto, acima da nuca, loura, uso óculos, estou com uma blusa vinho. Franciele Pereira, Mogi Guaçu de São Paulo, branca, cabelos ruivos, blusas coloridas e batom vermelho. Simone Velho, Taquara, Rio Grande do Sul, branca, cabelo louro preso, com óculos, uma blusa de fundo azul com bolas coloridas. Mônica Magnani, Florianópolis, Santa Catarina, branca, cabelos curtos de lado, com um lenço no pescoço, vermelho e azul, e ao fundo um mar. Olá, eu sou a Simone e vim falar para vocês por que nós escolhemos esse tema. Nós somos 4 educadoras em especialização em educação musical inclusiva e percebemos a necessidade em aprofundar o tema em deficiência visual, pois nós não tivemos essa formação e nem temos atuação prática nessa área. Acreditamos, então, que esse é o momento para estudarmos, conversarmos, trocarmos sobre esse assunto. Para falar sobre isso, precisamos definir o que é deficiência visual, que é um termo que abrange tanto a cegueira como a baixa visão. Para isso, nós vamos utilizar uma definição do MEC de 2007, que diz o seguinte: a cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente. Pode ocorrer desde o nascimento ou posteriormente, em decorrência de causas orgânicas ou acidentais. Já a definição de baixa visão é complexa devido à variedade e à intensidade de comprometimento das funções visuais. Essas funções englobam desde a simples percepção de luz até a redução da acuidade do campo visual que interferem ou limitam a execução de tarefas e o desempenho geral. Bom, agora ciente do que é deficiência visual e do motivo por que nós escolhemos esse tema, voltamos para a Beth, que irá nos contar brevemente sobre a educação musical e a deficiência visual. Segundo Dolores Tomé, em seu livro intitulado Introdução à Musicografia Braille, de 2003, editora Global, São Paulo, algumas considerações históricas são importantes, a colocação não pouco relevantes, mas para reflexão. Assim diz: o ensino da arte vem se tornando um meio enriquecedor das bases de personalidade, de suas camadas mais profundas e de alimentar as suas forças assimiladoras. Inúmeros educadores têm procurado chamar a atenção das autoridades pedagógicas para o valor da música na formação integral da personalidade humana. A instrução e a apreciação musical vão aos poucos se generalizando em todas as camadas culturais, e o conceito que era de alto valor educativo da música vai caindo ao domínio público. No Brasil, durante muito tempo, no século XX, o ensino dos cegos foi feito em regime de internato, e uma grande parcela desse ensino se resumia ao da música.
porque a sociedade entendia ser uma saída profissional para os cegos e, mesmo assim, ainda hoje, poucos alunos conseguem ter acesso aos conservatórios e cursos superiores de música. Chamo Mônica, que apresentará nossos entrevistados. Olá, ouvintes. Estamos aqui com o duo Acorda em Si, com a Fernanda e o Matheus. Tudo bem com vocês? E vamos lá para o nosso bate-papo. Então, a primeira pergunta é: qual é o histórico da deficiência de vocês e a condição atual? Bem, olá, nós somos o duo Acorda em Si. Eu sou Fernanda Rosa, ele é Matheus Costa, e a gente então Olá. vai falar um pouquinho sobre a nossa história. Bom, eu vou começar então, Matheus Costa, eu tenho 48 anos, eu nasci vidente, né, uma pessoa típica, e pratiquei esportes, fiz assim, atividades, né, visuais, atividades físicas, cheguei a fazer mergulho, por exemplo, né, e quando eu tinha uns 14 anos de idade, em 1989, eu fui diagnosticado, né, com retinose pigmentar, e ali eu fui perdendo gradativamente a visão, né. Em 2007 eu tive o diagnóstico de cegueira, né, hoje eu sou cego, né, já bem adaptado nesse período, né, já faço as coisas todas bem fluentes, né, inclusive em casa, cozinho, troco fralda de criança, podo as árvores, enfim, as coisas que, né, até subo no telhado. Então as atividades todas do meu portão para dentro, né, eu costumo dizer que não, a cegueira não me afeta, né, do portão para fora eu uso a bengala, né, em alguns lugares eu ainda preciso pedir ajuda. Bem, o meu caso é diferente, né? Eu sou deficiente visual desde nascença, eu tenho glaucoma congênito e a minha visão já é subnormal desde a infância. Daí passei por várias cirurgias para tentar manter a pressão ocular estável, até ali os meus 24 anos que realmente eu consegui estabilizar e estou numa situação bem tranquila agora, né, de 13% de visão no olho direito. Que caracteriza baixa visão. Isso, que daí é baixa visão, né, não sou cega. Como foi o primeiro contato com a música e como aconteceu o estudo formal de música? Eu sempre cantei bastante em casa, atazanei muito minha mãe, a vizinhança, os amigos. E aí, vendo essa minha predisposição, minha mãe me colocou numa escola de música, que era uma escola num projeto de extensão da Universidade lá do Rio Grande do Sul, da URGS, e Projeto Prelúdio, que se chama, e é ali que eu comecei de forma sistemática, né, o estudo de música, e foi bem importante, assim. Mas é importante salientar que Fernanda, mesmo sendo baixa visão, nessa época não havia uma adaptação dos materiais, não havia uma ampliação das partituras, uma preocupação, né, com relação a isso. Então, valeu muito assim do esforço dela, né, de estar aprendendo, de estar decorando, de estar desenvolvendo, né, a capacidade ali de aprendizado. E até mesmo de ampliar as partituras. Eu pegava os livros e levava num xerox e botava assim gigantesco, né? Para botar numa estante bem aberta, né? Para poder caber a minha folha A3. Então, a Fernanda acho que falou assim da parte dela, mas assim é um pouco isso, né? Eu acho que o primeiro contato da gente com a arte, né? Especificamente a música, é através da família, né? Apesar de não ter, no caso da Fernanda, a mãe dela cantava, né? Em coral, levava ela para lá e para cá. Na minha família não tinha isso, né? Mas meus pais ouviam música em casa e percebendo que eu tinha esse interesse, eu era vidente ainda, né? Claro. Então eu comecei bem cedo, acho que com 6, 7 anos de idade.
Então eles me colocaram em aulas de um curso de extensão da universidade, né, para crianças, da UDESC aqui de Santa Catarina, né? E ali foi que eu tive o primeiro contato, mas assim, foi bem formal também, bem típico, né? Eu cheguei a fazer recital de piano, cheguei a fazer, né, algumas flauta, teoria musical, percepção, toda essa parte foi um estudo formal. Inclusive cheguei a tocar em orquestra, né, depois de adulto mesmo. Enquanto ia perdendo a visão, né, aí com esses recursos de ampliação que a Fernanda falou ali, né, a gente foi construindo maneiras de espichar um pouco esse convívio com a orquestra, né. Eu cheguei a trabalhar 2 anos depois de cego com a orquestra da Universidade do Estado de Santa Catarina, né. Mas daí havia um combinado com os colegas e com o diretor, né, com o regente, em que todos iriam respirar juntos, né, para que eu pudesse entender as entradas. Tinha um colega de naipe que tocava em mim nos momentos de pausa, ou nos momentos de corte, né, numa fermata, coisa e tal, para que funcionasse, né. E eu decorava as partituras, né, tinha uma facilidade para decorar. Enfim, a gente vai se adaptando, né, então eu acredito que a memória foi fundamental para a adaptação e o aprendizado. Vocês começaram a graduação em música e não terminaram. Conta um pouquinho para a gente como foi isso e quais foram as dificuldades, quais são, né, na realidade, as dificuldades que os PCDs encontram na universidade. Com relação à graduação, a gente não se formou, né? A gente entrou por vestibular normal, né? Mas foi realmente um acaso, né? A gente, em 2009, se encontrou... Não, em 2008 a gente se encontrou na universidade. Isso. E em 2009 a gente estreou, né, o Duo Acorde em Si, né? É um projeto que na época era um projeto bastante ousado, né? Que é só um contrabaixo acústico e uma voz, e uma né? voz, é um projeto bastante intimista, mas que tem uma potência musical, uma potência emocional bastante grande, né? Não por sermos pessoas com deficiência, mas porque uma característica desse fazer, né, é que as letras das canções, os afetos saltam bastante, né, por não ter instrumentos de preenchimento harmônico, né? Então, aconteceu que a gente estreou em 2009 e estávamos fazendo a graduação. Em 2010 a gente foi convidado para gravar um disco e para fazer um videoclipe com uma bailarina e ainda sair de turnê. E aí a gente perdeu um semestre ali e dali para frente fomos perdendo outro semestre, outra turnê, outra viagem, outro disco. E no fim jubilamos, né? Não conseguimos dar conta de trabalhar e seguir com a universidade, né? Eu queria colocar também que a gente participou esse ano passado de um evento bem importante do Ministério Público, né? E lá a gente ficou sabendo menos de 1% dos estudantes universitários são pessoas com deficiência, né? Isso é um dado muito triste. Né, pensar que nós somos uma parcela significativa, somos quase 20 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e desses quase 20 milhões, menos de 1% dos estudantes são PCDs. Né? Então é realmente muito triste, porque a pessoa entra na universidade e a grande maioria não consegue se formar, ou por falta de recurso, ou por falta de flexibilidade, ou por falta de expansão de prazo, enfim, né? São vários fatores aí. Até porque a questão tempo, ela é bastante importante, assim, relativizar aqui no ensino para uma pessoa que tem deficiência. Nós levamos um certo tempo para conseguir fazer a leitura de um livro, né? Ou interpretar uma situação, né, poder escrever pela questão mesmo visual, né, como outras deficiências. A gente viu que na deficiência auditiva também as coisas sempre eram mais lentas, né, então os prazos eles precisam ser relativizados.
e isso a universidade às vezes não consegue porque tem uma bolsa de pesquisa e aquilo tem um com todo tempo. mundo, na verdade. Já atropela todo mundo, né? Imagina a pessoa que necessita de um pouco mais de tempo. Então eu me vi assim em situações muito difíceis. Eu era bolsista de pesquisa e tinha um prazo muito curto para realizar um artigo e era impossível, assim, com as inúmeras leituras que eu necessitava fazer para escrever esse artigo. Vocês dão aula de música? Como vocês pensam que um professor deve conduzir uma aula para alunos atípicos? Então, a gente vai sempre adaptando, né, a nossa forma de ensino de música conforme a necessidade, né, daquele aluno, né. Eu penso também, né, que é importante a gente sempre estar fazendo conversas, né? A gente brinca porque no nosso mundo, na nossa forma de se relacionar, né, com o mundo, a gente tem uma frase, nós da comunidade cega, né, da comunidade PCD, na verdade, a gente usa bastante um bordão que diz nada sobre nós sem nós, né? Que é aquela coisa assim de você perguntar para a pessoa, né, oi, como que eu posso te ajudar, né? Como que eu posso fazer para você entender isso, né? Me ajuda. Sim, sendo aqui, a primeira forma, né? né? Pensar que o professor, ele é a gente, né? A nossa visão, o professor é um mediador, né? O mediador do conhecimento, né? Então, como que esse aluno pode aprender, né? Como que a gente pode ser ajudado? É perguntando para ele, né? Tentando entender quais são as necessidades dele, né? Isso acontece também com os alunos que são pessoas típicas, né? Que não têm deficiência. A gente diz que o antônimo, né, de pessoa com deficiência não é pessoa normal, né? Mas pessoa típica, né? Porque o que é ser normal? Vocês têm um duo, né? Como vocês já comentaram. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre esse trabalho e qual que é a proposta? Então, como a gente já falou, né? Nós temos um duo, que é o Acorda em Si. E nós já desenvolvemos esse trabalho há quase 15 anos. Em maio a gente faz 15 anos, né, de atividade. E nesse meio tempo a gente produziu vários projetos assim interessantes, né? Estamos gravando agora nosso 4º álbum. Fizemos viagens, tocamos no exterior, em boa parte do Brasil também. Algumas turnês em Santa Catarina, Paraná, Mas Rio. assim, um projeto que eu gostaria de citar aqui é o Show Livremente, que foi um prêmio um projeto que a gente fez e que foi premiado, né, pelo governo do estado de Santa Catarina, e que é um show, né, um show com acessibilidade completa para pessoas com deficiência visual, né? Então é um lugar, é um espaço, né, que a gente propõe a construção de piso tátil. A gente chama cegos da região para conduzir pessoas, né? Então tem monitores de mobilidade. As pessoas entram vendadas no teatro. E o show acontece no completo blackout, com audiodescrição ao vivo. Ele virou um DVD, né? Tá no nosso canal do YouTube, né? O @acorda em si. Então, ali é o nosso principal canal. A gente tem Instagram, mas que não é muito simpático para quem é deficiência visual, né? Então, enfim, vale a pena conhecer, né, esses projetos. A gente também desenvolve assessoria de audiodescrição, né, para espetáculos artísticos. A gente acredita que a audiodescrição, ela, se tratando de arte, ela tem que ser poética também, ela não deve ser aquelas regras do audiovisual, sabe? Aquelas que simplista, né? Ele só descreve, ele não vira uma camada poética. Então a nossa proposta aqui que a gente fez com dança, um espetáculo de teatro, palhaçaria, né? Foi uma literatura. Audiodescrição que fizesse parte do espetáculo, que interagisse com o artista e que pudesse construir mais uma camada artística, poética. Isso. Dentro do próprio momento artístico ali, né? Sabe, a gente pensa assim, por que a audiodescrição nos teatros acontecem por fones de ouvidos, né? Porque incomoda
o vidente. Incomoda até a gente. Exatamente, mas se incomoda o vidente é porque está mal feito. Porque se a ideia é inclusão, o fone de ouvido é segregação. Entende? Então a gente pensa na audiodescrição como uma camada, né? Isso ser uma camada que não perturba, que não segrega. Então a gente repete uma frase que inclusão não combina com segregação. E é isso que a gente acredita e pratica no nosso fazer artístico, no montar um espetáculo, no construir uma audiodescrição e estar aí nesse mundão afora. Primeiramente, Fernanda e Matheus, queremos muito agradecer a entrevista e dizer que ao escutar as falas de vocês, minhas colegas da pós-graduação e eu, Simone, só conseguíamos pensar como é importante a questão social para o desenvolvimento, para a aprendizagem. Por isso, é inevitável falar em Vygotsky e na sua teoria histórico-cultural, que diz que o saber artístico é algo aprendido e produto de experiências culturais internalizadas e que a pessoa com deficiência pode se desenvolver a depender das possibilidades que o grupo social lhe oferece nas interações enquanto um processo cultural mediado pela linguagem. Vygotsky também fala que, quando o caminho direto para a constituição psíquica fica impossibilitado por algum déficit orgânico, a cultura pode possibilitar reorganizações e caminhos indiretos. O autor afirma que quando há o impedimento psicofisiológico no desenvolvimento humano, a superação poderá ocorrer a partir da compensação social por meio da cultura. Destaco isso porque fica evidente em várias falas de vocês que não é a adaptação de materiais que vai oportunizar a acessibilidade, mas como a própria Fernanda falou, é a empatia, é a capacidade de saber ouvir aquele que necessita de algo especial, qualquer pessoa, não precisa ser PCD. Só que nós, como professores, precisamos, além de tudo isso, compreender o processo de ensino e aprendizagem e estarmos disponíveis e capacitados para personalizarmos o ensino se realmente acreditamos e queremos que a educação musical contemple a todos. Bom, pessoal, assim vamos finalizando o nosso podcast com a expectativa de termos cumprido o que havíamos proposto no início. Estudar o tema deficiência visual e a música, refletir sobre o assunto e, assim, nos qualificarmos como professores da educação musical inclusiva. Então, novamente, nosso muito obrigado ao duo, Acordem-se, Fernanda e Matheus, e aproveito para dizer a vocês que é possível escutar essa entrevista na íntegra através do link disponível no final desse podcast. Também sugiro que sigam esse trabalho maravilhoso do duo, tanto no YouTube como no Instagram. E a todos vocês que se disponibilizaram de nos acompanhar até aqui, o nosso muito obrigada.